Vamos conversar sobre isso então? A gente conversa agora com o professor de Economia da PUC de São Paulo, Antônio Corrêa de Lacerda, que é ex-presidente do Conselho Federal de Economia. Professor, obrigada, hein, pela gentileza de, num domingão, aceitar dar uma entrevista para a gente aqui na CNN. Obrigada. Uma saudação a você e todos que nos acompanham. Já quero começar te ouvindo, hein, sobre essa inflação que desacelerou para 0,23% em maio. Como a gente é bem plural, fala para tudo quanto é tipo de gente, de todos os lugares do Brasil, o senhor pode começar, por favor, contextualizando o que significa esse 0,23%? Pois é, Elisa, o que a gente teve ao longo dos últimos anos foi uma pressão inflacionária, muitas vezes motivada por fatores externos à nossa economia. É aquilo que a gente chama de inflação de oferta, ou seja, são preços que nós não controlamos internamente. São as commodities, que são as matérias-primas, os grãos, né? Que em função tanto da pandemia como depois as consequências da guerra Rússia-Ucrânia acabaram tendo uma elevação de preços. E isso, obviamente, impacta o nosso mercado. Embora sejamos exportadores de soja, milho, café, etc., há uma tendência dos preços internos acompanharem os preços internacionais. Então, isso gerou uma pressão inflacionária basicamente de oferta, porque não havia nenhuma pressão de demanda, ou seja, o desemprego continuou elevado, ociosidade na indústria, né, a economia crescendo pouco. Então, não há uma pressão de demanda, mas a oferta influencia muito. E agora, com os preços internacionais se acomodando, fator 1, fator 2, o real se valorizando frente ao dólar, né, com a queda abaixo de R$5, como a gente observou nas últimas semanas, isso tem provocado uma diminuição do IPCA, né? Também pelo efeito combustíveis, né? Como vocês estão mostrando, nós tivemos uma redução nos preços dos combustíveis e isso está trazendo, então, um alento para a inflação. Consequências disso? Bom, a economia começa a andar melhor, uma inflação mais baixa e abre espaço, evidentemente, mais intenso ainda para uma redução dos juros. Agora, vale lembrar que inflação em queda não é necessariamente preço em queda. A inflação em queda significa que os preços continuam crescendo. Em alguns indicadores, como o IGP e IGPM, a gente já nota uma deflação. Deflação, sim, é queda de preços que se reflete imediatamente nos índices. Então, esse é um cenário que não se descarta proximamente. Quer dizer, a gente pode ter o efeito dessa deflação, dessa queda de preços, influenciando os preços ao consumidor, né? Então, é um cenário, eu diria, benigno, né? Porque isso abre espaço para uma redução das taxas de juros. Isso é bem interessante do senhor nos explicar a diferença entre a inflação desacelerando, inflação em queda, quanto à deflação. Então, a gente pode ficar contente pelo número, mas nem colocar tanta esperança. É isso, professor? Porque o mais importante é que ele é uma espécie de uma etapa até a gente chegar à deflação, mas ainda não estamos lá. Isso. Lembrando o seguinte, né, Elisa? Não necessariamente deflação resistente é positiva para a economia. Não é o nosso caso, é uma deflação tópica, né? É uma deflação tópica que vai influenciar, portanto, o comportamento geral da inflação, que é um cenário, eu diria, benigno. Isso pode trazer um quadro mais favorável, não só para os juros, mas também para as decisões, né? Muito difícil para as pessoas, sejam empresários, trabalhadores, aquilo que a gente chama de agentes econômicos, tomarem decisão num cenário de incerteza com relação ao comportamento dos preços. Então, quando a inflação cai, tudo melhora, né? O quadro fica mais visível para quem tem que tomar decisões, as empresas, os consumidores, principalmente para ele tomar decisões que envolvam compromissos de longo prazo, adquirir um imóvel, um eletrodoméstico, né? Então, isso aponta para um cenário melhor para a economia brasileira a partir desse novo quadro inflacionário. Professor, nós temos Elaine Basti também aqui participando da conversa com a gente, nossa analista de economia. Por favor, Elaine. Bom dia, professor. Espero que esteja aí tudo bem com o senhor. Como vai? Tudo bom? Tudo jóia. Prazer revê-lo. Professor, queria... Da mesma forma, viu? Obrigada. Nos vemos na outra emissora. É verdade.
Até o fim do ano, professor, o mercado aí espera que a inflação feche em cerca de 5,5%, 6%, né? O que significaria uma aceleração do índice de inflação em relação a esses números aí tão bons que a gente tem visto mais recentemente. O senhor falou de deflação, lembrou da guerra da Rússia e Ucrânia. Ano passado a gente chegou, por conta até do aumento do preço dos combustíveis, da guerra, a ter uma inflação aí de quase 12% ao ano em maio, né? Quando se olhava para trás. Foi. E aí a gente lembra aí que o governo Bolsonaro desonerou os impostos para diminuir esses preços, para diminuir preço de energia, diminuir preço de combustível, né? Inclusive, a gente teve deflação a partir do segundo semestre, se não me engano, em 2 meses. Aí, a minha pergunta para o senhor é a seguinte: de que maneira, simplesmente, porque a gente vai estar comparando agora os próximos números de inflação em relação a uma inflação que artificialmente foi baixada no segundo semestre, de que maneira somente essa comparação pode fazer os números de inflação subirem daqui para frente? Pois é, a estatística, né? Ela tem essas armadilhas, vamos chamar assim, não é? Porque tudo depende da base de comparação. E como você lembrou, como num passado recente houve redução artificial, vamos chamar assim, de preços, decorrente de medidas eleitoreiras, no caso, né, de provocar uma baixa de preços mediante redução de impostos, mediante redução de alíquotas, isso, de alguma forma, tem uma influência. Aí o Banco Central tem todos os instrumentos possíveis para analisar corretamente o que é pressão inflacionária e o que é efeito estatístico, né? Existe uma evidência inexorável, eu diria, de que nós estamos há muitos meses com a maior taxa de juros do mundo, né? Então, por exemplo, para a decisão do nível da taxa de juros, nós já temos condições hoje de uma redução de taxa de juros sem riscos de aceleração inflacionária, porque a diferença entre, mesmo que consideremos uma inflação, vamos dizer, que pode chegar a 5, 5,5% em relação aos 13,75%, é bastante expressiva. Nós temos a maior taxa de juro real do mundo e o segundo colocado, que é o México, tem menos da metade, né, da nossa taxa real de juros. Então, quer dizer, concluindo, o Banco Central tem todos os elementos em mãos, né, porque eles acompanham isso com muito detalhe, para saber o que é, de fato, uma inflação que é resistente, aquela inflação núcleo que a gente chama, o que são fatores localizados e efeito estatístico, e com base nisso tomar uma decisão imediata, a meu ver, de início de uma redução da taxa de juros. Imagine o seguinte: se nós tivermos um corte, por hipótese, de 1 ponto percentual nas próximas 4 reuniões do Copom, a nossa taxa de juros cairia a 9,75, né? Ou melhor, 8,75. Isso significaria ainda uma taxa de juros bastante razoável para o padrão brasileiro. Ou seja, eu estou com isso tentando ilustrar o espaço que nós temos para a redução da taxa de juros base. É claro que, se a gente olha a taxa de juros ao tomador final, essa distância é ainda maior, né? Porque existem outros fatores que influenciam o comportamento das taxas de juros aos tomadores finais. E isso tem um impacto significativo para o investimento, para a produção, para as decisões de contratação de pessoal, né? Para as decisões de compra dos consumidores. Então, isso é um elemento muito importante para o comportamento da economia em 2023 e já afetando também 2024. Pois é, estamos aqui no hoje, mas sempre pensando ali a longo prazo também. Não que sejamos tão ansiosos, mas o futuro nos importa e muito. Professora, obrigada por ter feito essas análises aqui para a gente poder refletir sobre o presente e o futuro próximo. Torcemos por melhores números sempre. Conversamos com o Antônio Corrêa Lacerda, professor de Economia da PUC de São Paulo. Obrigada mais uma vez pela gentileza. Bom domingo.